Rapaziada, não deu mais uma vez. Derrota aí do Vasco para o Cruzeiro. E temos algumas coisas para que possamos aqui trocar essa ideia, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós estamos começando aqui mais uma resenha do Bruno Souza, aqui mesmo na Panorama Vasco. E é claro, você é sempre meu convidado especial. Então chega mais e já vou deixar perguntinha para vocês, hein? Ó, eu quero a sinceridade de vocês, hein? O que vocês acharam do jogo? Foi muito ruim? Péssimo? Abaixo do péssimo? Comenta aqui abaixo, tá? Eu quero ler os seus comentários, tá bom? E através do seu comentário é muito importante, porque ajuda a dar engajamento ao nosso trabalho aqui na Panorama Vasco, beleza? Seja você me acompanhando no Facebook, seja você me acompanhando no YouTube, né? Então você comentando aqui, dando seu like, né? Seguindo, se você ainda não está curtindo a nossa página, curta a nossa página para poder estar ligado com as notícias de Vasco da Gama aqui, beleza? Então é muito importante a participação daqueles que ainda pela primeira vez está chegando aqui, está querendo conhecer o nosso trabalho, tá? E se você estiver gostando, deixa seu curtir, tá? Comenta o que você achou do jogo, né? Cruzeiro 1, Vasco 0, beleza? E compartilhe com seus amigos aí, tanto em grupos de Facebook, quanto também no WhatsApp, quanto também lá pelo YouTube. Para quem está me assistindo no YouTube, faça a mesma coisa. Curta, comenta, compartilha para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos fazer aqui a análise aqui, né, rotineira, né, que é falar sobre Vasco. Cruzeiro 1, Vasco 0, né? O Vasco jogou fora de casa, jogou no estádio alternativo aí onde o Cruzeiro mandou esse jogo, né? E bom, olhando para o estádio lá, assim, não deu tantos torcedores não, né? Olhando assim pela dimensão lá, não vi tantos torcedores não, mas e uma parte da torcida vascaína esteve lá, esteve presente, e agradeço até a galera aqui lá de Minas que puderam assistir e dar o apoio ao nosso time. Bom, o primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo ruim, nível técnico baixíssimo, tanto de um lado quanto do outro. O próprio Cruzeiro também, mesma coisa. E não teve tantas finalizações dentro da partida. A do Cruzeiro teve algumas, mas nada que fizesse o Léo Jardim ser exigido. Mas por outro lado, o Vasco, das poucas vezes que chegou, conseguiu obrigar ao Cássio, né, na partida a ser mais exigido, né? E uma delas, a mais difícil, né, talvez seja até a defesa da rodada, foi justamente na cabeçada do Coutinho que o Cássio milagrosamente conseguiu defender. E assim, o primeiro tempo do Vasco foi isso, foi um primeiro tempo muito abaixo do nível técnico, né, com muitos erros. No entanto, dos destaques ali do primeiro tempo, o Paulo Henrique ele foi o que mais destituou. É um jogador que foi mais intenso na partida. Uma dessas jogadas também que agrediu ao gol do Cássio, ele estava envolvido na jogada, tentou fazer uma jogada individual e tudo mais, né? Então, desses que mais deu intensidade no jogo foi o Paulo Henrique. Foi o melhorzinho, digamos assim, ali do primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco até então manteve o time, porém ainda na mesma, sem muita intensidade, sem nada. O Cruzeiro também ali, né? E depois veio as mexidas do Carrilho, que na minha opinião achei as mexidas até coerentes, né? O Garré entrou até bem na partida, né? Tentando algumas jogadas, tentando algumas tabelas. O Paulinho também entrou bem ligado na partida, também ligando ali junto com o Garré. E na sequência nós tivemos aí o Lloyd, cara. E o Lloyd, porra, eu já tava já aqui para poder já logo começar a xingar ele na partida, mas surpreendentemente o Lloyd não chegou a fazer uma partida ruim, sendo até uma partida legal, né? Finalmente, né? Porra, finalmente ele conseguiu fazer uma partida legal. Foi bem no 1 contra 1, tentou fazer algumas jogadas, inclusive tentou até finalizar e até mesmo dar assistência, mas enfim, o Cruzeiro estava muito bem postado na parte defensiva, conseguiu neutralizar algumas jogadas também
do Vasco. E no segundo tempo, o Vasco também não arriscou muita coisa no gol. E a chance mais clara também do segundo tempo, além da primeira que já teve do Coutinho, teve do Vitor Luiz, né? Até ele poderia ter tocado para o lado, né? Encontrado mais o Verratti mais posicionado, mas ele preferiu chutar dentro da grande área e o Cássio mais uma vez fez uma grande defesa. E aquele lance, né? O Cássio, ele contra o Vasco se torna gigante pra caramba. Aí parece que até é goleiro de nível de seleção. Mas depois disso passou essa fase, aí volta a ser aquele Cássio que a torcida já detesta, que odeia, né? Que começa a dar suas falhas bizonhas. É impressionante o fato do Cássio realmente ele ficar gigante contra a gente. E aí começa a ligar o sinal de alerta, né? Porque o Vasco já vinha de um empate contra o Flamengo, vindo agora de derrota já pro Cruzeiro, já vinha depois, antes mesmo do contra o Flamengo, já vinha já de derrota pro Ceará, e o Vasco tá caindo na tabela e tá ali mais ou menos a um ponto da zona de rebaixamento. Então começa a ligar aí o sinal de alerta, né? Agora, se vai haver alguma mudança de treinador, eu já não sei, tá? Eu já não sei. E posso aqui dizer, galera, o que foi entregue de material humano por Carrilho não é o suficiente para se manter nas 3 competições simultaneamente. É muito difícil, cara. É muito difícil. Entendeu? Então, travou um pouquinho aqui, galera. Vou voltar a falar o que eu tava dizendo. Um problema aqui no celular. Que é muito difícil, cara, você manter o time simultaneamente nas 3 competições, tá? É muito difícil. Então a gente não temos um elenco capacitado para você fazer uma rodagem. O Vitor Luiz, não é que ele chegou, ele até substituiu o Piton, que o Piton ele teve um desgaste aí, né? Precisou até ser substituído não, ele não foi relacionado para a partida. E o Vitor Luiz teve que assumir, mas não chegou a fazer uma partida ruim não, né? Mas também está muito longe ainda de fazer uma partida mais aquém que o Piton entrega dentro do jogo. Então, galera, assim, as peças que nós temos não é o suficiente para você se segurar nas 3 principais competições da temporada. É muito difícil. Então vai ter que apostar ainda na segunda janela e tentar trazer alguns jogadores pelas lacunas que o Vasco hoje necessita, como por exemplo um centroavante, né? Se caso a gente precisar substituir o Verratti por alguma questão, terceiro cartão amarelo, né? Ou até mesmo por desgaste ou algo desse tipo, temos que ter um centroavante. Hoje nós não temos. E o Ryan não tem sido testado nessa posição, apesar de ele ser um centroavante ali da posição. Então temos que ter, né? E assim, principalmente na volância também, a gente precisa ter um jogador que venha a ser um suplente ali também do Moura, porque se ele também se machucar, a mesma coisa. Temos só jogadores de segundo volante, não temos de primeiro volante, né? Então precisamos ter isso no elenco para até mesmo fazer essa rodagem. Então é basicamente isso, né? Algumas contratações pontuais, desfazer de algumas, para que assim a gente possa dar rodagem a esse elenco, porque no contrário vai ficar muito difícil mesmo, de verdade. E o time é aquele lance, né? O time ele se baseia em cima do Verratti, né? O time do Vasco ele se resume a fazer jogadas pro Verratti. Então tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, quando o time tenta fazer qualquer tipo de jogada pro Verratti, meio que se torna nulo. Nem sempre dá para se resolver o jogo pelo alto, tá? É uma vez ou outra. Agora, se você tentar fazer uma tabela, tentar chute de fora da área, pode ser um triunfo, até porque até o próprio Verratti pode pegar um rebote dentro da área e finalizar. Então não dá para a gente ficar dando 500 cruzamentos para dentro da área em vão, né? Não tem como. Então a gente não pode só apenas apostar nisso. E o Carrilho continua apostando nesse tipo de jogada. Se não tiver outras alternativas dentro de campo, não vai ganhar o jogo. Não adianta, não vai ganhar o jogo, né? Então, tipo, de vez em quando tem que tentar uma finalização de fora da área para testar se o goleiro vai aceitar ou não. E se der rebote, tem jogador dentro da área para poder pegar esse rebote.
beleza? E aí é isso, galera, é isso. Vamos ver se o time vai ter melhores, vamos acompanhar durante a semana qual vai ser as movimentações da diretoria, se vai permanecer com o Carrilho ou não. Lembrando que eu não acho culpa disso todo esse processo do Carrilho, embora também ele não seja o treinador que nós escolhemos que viesse para o Vasco, né? Mas a gente precisa moldar as coisas, né? A gente precisa entender também que o elenco do Vasco também não ajuda, um plantel que não ajuda a nenhum treinador a performar, não adianta. Fica muito complicado se não qualificar esse elenco, ter um banco de reservas de qualidade para poder você fazer as rodadas necessárias, né? Independente das competições aí que o Vasco estiver disputando, beleza? É isso aí, galera. Como eu falei, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Se tiver alguma coisa que você acha contra o que eu falei também, não tem problema, comenta aqui embaixo. Curta, comenta e compartilhe com seus amigos aí no Facebook e também no YouTube, beleza? Um forte abraço a todos, até a próxima, valeu!